tema da mensagem de hoje é: Nasce em mim, ó Jesus. A palavra de Deus está aberta no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 30. Inicia assim: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Vamos falar sobre gravidez hoje. Gravidez não mais uma gravidez física, mas uma gravidez espiritual. Você já conheceu alguma mulher grávida? Ou quem sabe você é uma mulher e já disse: não, eu já estive grávida. Então vamos falar de alguns sintomas de gravidez. Um dos primeiros sintomas que as pessoas notam que a mulher está grávida é quando aquela mulher começa a ter mais fome. Ela começa a comer desesperadamente, porque ela necessita gerar vida naquele seu corpo. Ela necessita que aquela vida que está sendo gerada, ela se fortaleça, ela tenha os nutrientes necessários. Assim é com nós. Quando a gente começa a gerar Jesus dentro de nós, a gente começa a ter fome, desesperada fome pela palavra de Deus. A gente passa horas e horas lendo a Bíblia, mergulhado na Bíblia, querendo aprender tudo, saber tudo sobre aquele que está sendo gerado em nós. Assim se passa. A gente se alimenta todos os dias. A oração que Jesus nos deixou, o Pai Nosso, fala assim: Pai Nosso que estás no céu, nos dai hoje o pão nosso de cada dia. Todos os dias necessitamos do pão, que é a palavra de Deus, para nos dar sustentação, nos dar alimento, nos fortalecer. Outro sintoma que acontece com uma mulher quando ela está grávida: ela começa a ter desejos estranhos. Muitas vezes a mulher pede alguma coisa no meio da madrugada, pede que o seu esposo, o pai do seu filho, vá buscar algo estranho, que não é comum. E aquele homem corre desesperadamente para atender a vontade daquela mulher grávida. Assim se passa com nós. Quando estamos grávidos de Jesus, gerando um Jesus espiritual dentro de nós, a gente começa a ter vontades estranhas. Desejamos ir a lugares solitários para nos colocar perante a presença de Jesus, nos colocar perante Deus, buscarmos mais do lugar secreto com Deus, para que Deus fale com nós. A gente deseja muitas vezes acordar e passar a madrugada orando, buscando mais e mais e mais e mais de Deus, porque a gente tem necessidades que aos olhos humanos são necessidades estranhas. A gente quer invadir hospitais, pregar a palavra, falar que Jesus salva, falar que Jesus cura. A gente quer ir às praças, ajudar aquelas pessoas que estão nas ruas. A gente necessita disso, porque aos olhos humanos as pessoas dizem: mas isso está estranho, você não era assim. Mas você diz: eu estou grávido, estou gerando a Jesus dentro de mim. E o tempo vai passando, e o teu corpo vai se preparando para gerar. Com a avançar da gravidez, as mulheres começam a sentir dores no corpo. O seu corpo vai se preparando, passo a passo, mês a mês, para que a criança vá se alojando, para que venha o nascimento. Assim se dá com nós. A gente muitas vezes passa por dores ao longo do processo da gravidez espiritual, enquanto estamos gerando a Cristo. Pessoas se levantam e nos criticam, pessoas se levantam e começam a levantar blasfêmias, pessoas se levantam e dizem: agora tu és cristão, mas olha só, tu faz muita coisa errada, tu estás agora modificaste, tu estás virando fanático. Mas entenda, as dores, as acusações, os levantes, até mesmo às vezes da família, contra nossas vidas, isso daí vai ser tudo esquecido quando nascer a criança. Porque todas as dores que uma mulher grávida sente durante a gestação, ela esquece quando o médico diz: nasceu a criança. Assim se dá com nós, quando nascemos em Cristo novamente. A gente vê que todas as dores do passado ficam para trás e a gente só se lembra da alegria daquele nascimento. Não mais lembra das tristezas ou das dores, mas apenas a alegria e desfruta aquele momento do nascimento. E aí a criança nasce. É chegado o grande momento, está todo mundo na expectativa e o nascimento vem. E quando o nascimento de uma criança ocorre, muda toda a rotina de uma família, muda toda a rotina de uma vida de uma pessoa. Sabe o que começa a acontecer? A pessoa começa a acordar de madrugada, não porque está com insônia, mas porque quer ver se está tudo bem com aquela criança. Com nós se dá o mesmo. Quando Jesus nasce em nós, a gente quer a todo custo estar mais na presença dele, quer cuidar daquilo que foi nos plantado pelo Espírito Santo. E sabe o que acontece? A gente acorda de madrugada e se coloca na presença de Deus. E começa a adorar, e começa a orar, e falar: Senhor, eu quero, acima de todas as coisas, estar na Tua presença. Eu quero, acima de todas as coisas, saber quem Tu és. E a gente vai avançando em intimidade, e vai avançando em conhecimento. E eu quero te apresentar agora o pai da criança. Porque uma das primeiras coisas, e
talvez a coisa mais importante de saber quando uma mulher engravida é saber quem é o pai da criança, quem é que vai sustentar aquela criança. Ainda mais agora a criança nasceu, quem é que vai pagar pela comida, quem é que vai pagar para que aquela criança tenha um bom futuro. Eu te falo, em nós também se passa o mesmo. Sabe quem é o pai da criança gerado em nós, Jesus Cristo? O pai da criança é o Espírito Santo. Em Lucas está escrito que o anjo disse a Maria: não te preocupes, mulher, eis que descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Foi o Espírito Santo quem plantou a semente Maria e gerou Jesus. Portanto, ele é o pai da criança. Assim se dá com nós, o Espírito Santo é quem planta a semente de Cristo em nós. É ele quem vem sobre nós e nos enche e faz com que a gente comece a gerar a Cristo. E quando a criança nasce, a primeira preocupação do Espírito Santo, quando Cristo nasce em nós, é fazer com que a gente alimente diariamente, alimente todos os dias a vontade de estar em Cristo, a vontade de fazer com que Cristo resplandeça na nossa vida. E o Espírito Santo vem alimentando, alimentando, alimentando e cuidando. Sabe qual uma das maiores alegrias que um pai e uma mãe têm quando um filho começa a crescer? É ouvir os sonhos. Você já viu? Um pai pega, se senta numa cadeira, põe seu filho ou sua filha sobre a sua perna e diz: filho, me conte qual é o teu sonho. Aí o filho diz: pai, eu quero ser bombeiro, pai, eu quero ser advogado, pai, eu quero ser médico. E o pai diz: eu vou fazer de tudo possível para te dar o estudo, te dar as condições para que você possa ser aquilo que tu deseja ser. Qual é o teu sonho? Sabe o que Deus faz com nós? Quando a gente está lá de madrugada, ajoelhado, orando, buscando, Deus fala: filho, vem aqui e senta no meu colo. E quando a gente senta no colo do Senhor, Ele fala: me conta o que tu queres ser quando crescer. E a gente começa a falar: pai, eu queria tanto pregar a tua palavra, pai, eu queria tanto conseguir te louvar no teu altar. Mas sabe o que? O melhor disso tudo é que a gente, muitas vezes, como humanos, nós queremos que o nosso filho siga os seus sonhos. E se ele quer ser médico, se ele quer ser advogado, a gente quer pagar, custear todos os custos. Mas há vezes que nós não temos condições. Mas Deus, Ele é todo poderoso. Quando a gente fala: pai, eu quero ser pregador, pai, eu quero louvar no teu altar, pai, eu quero ajudar na tua obra. Ele fala: filho, é isso que tu queres, é isso que eu vou te dar. Ele senta a gente no colo e fala: eu te capacito, eu invisto na tua vida, eu te preparo para que os teus sonhos se realizem. E aqueles sonhos começam a ser preparados sobre a nossa vida. Mas a maior alegria, eu acho, de todo pai, é quando o filho começa a balbuciar as primeiras palavras. Você já viu uma criança pequena? Ela começa falando, mas a língua dela ninguém entende. São palavras desconexas. E quando ela começa a articular as sílabas, a gente fica esperando. O pai e a mãe ficam disputando. Será que ele vai falar mamãe? Será que ele vai falar papai primeiro? O nosso pai é assim. Ele fica nos observando lá do céu. Aí um dia a gente decide ter um encontro com Jesus. O Espírito Santo vem sobre nós, toca o nosso coração, a gente vai para a casa de Deus. A gente entra lá na casa de Deus, fica sentado na cadeira. Aí o pregador lá em cima é impelido pelo Espírito Santo a fazer um apelo pela salvação. E ele fala: quem quer aceitar Jesus, vem à frente. E você sai correndo desesperado por aquele corredor e as lágrimas caem pelos seus olhos. E você está lá, você só quer Jesus, 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 Jesus. Você grita, você clama, você chama pelo nome dele. Até que em dado momento, quando você está no altar, você fala: papai, eis-me aqui. Aí ele fala lá do céu, reúne os anjos e fala: olhem lá para baixo, ele me chamou de pai, ele me chamou de pai. Ele salta do seu trono e faz uma grande festa porque você falou papai pela primeira vez. E essa é a alegria de Deus. Aí ele começa então e fala: ele falou papai, agora eu vou cuidar mais e mais e mais. Ele te pega no colo, ele te nina, ele cuida de tudo na tua vida. Porque você é filho de Deus. Saiba, você é filho de Deus. Em cada passo que você dá em direção àquele altar, há passos muito importantes na tua vida. Aquele corredor do apelo da salvação representa a tua caminhada cristã. Sabe o que acontece? Na tua caminhada cristã, o primeiro passo é aceitar Jesus. O segundo passo é o batismo nas águas. E o terceiro passo, se envolver e buscar mais de Deus. Você está convidado a vir buscar mais de Deus. Eu te digo, gere Cristo em você. Você está grávido de Cristo.